a gente dá o início aí, né? Pronto, gravação liberada, tá? Boa tarde, pessoal, tá? Meu nome é João Nanes. Nossa aulinha de hoje é a nossa primeira aula do nosso encontro. E vamos iniciar com um capítulo de termologia. É um assunto que todo e qualquer vestibular é cobrado em prova. E, geralmente, é aquela questão que a gente acerta. Então, a gente não pode dar bobeira em qualquer prova em perder uma questão de termologia. E o assunto de hoje em dia, é mais fácil cair em matemática, porque para a resolução das questões de termometria, certo? A gente não vai usar a fórmula. A gente vai usar um conceito que é chamado de interpolação, que é algo que vocês aprendem lá em matemática, certo? Então, este assunto, esse capítulo da termometria, que muita gente chama de escala termométrica, é mais fácil cair na prova de matemática do que na prova de física, porque em física geralmente cai o quê? Máquinas térmicas, potência térmica, vão anotando isso, e calorimetria, tá? Então, são os 3 tópicos que são mais cobrados dentro do capítulo de termologia, tá? E ainda tem aquela questão de gases. E gases tanto pode ser cobrado na prova de física ou na prova de química. Então, vê só em 10 minutos, tá? Eu já nem comecei a aula, já disse que a aula que a gente vai ver hoje deve cair na prova, pode cair, que também não é uma chance muito grande. Se cair, é mais fácil cair na prova de matemática do que em física. Gases, tanto pode cair em química ou física. A diferença é que em física a gente estuda a questão macro, tá? E em química é uma visão mais micro, onde você vai estudar a parte de entalpia, entropia. Beleza? Vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Então, pessoal, deixa eu ligar a pranchetinha. Pronto. Vamos começar a brincadeira. Imagine a seguinte situação, tá certo? Porque muita gente fala que este aparelho, esta pessoa está quente. Eu estou, né? Está frio, né? Então, esse termo frio e quente é explicado pela sensação térmica. Então, imagine que você esteja com as duas mãos, a sua mão esquerda aqui, situada nessa água aqui quente, por exemplo, tá? Imagina que você tem 3 baldes, e a sua a mão esquerda no balde quente e a mão esquerda direita no balde frio. O que acontece? Só um minutinho que está entrando gente aqui. Boa tarde, meu irmão. Puxa uma cadeira aí e fica à vontade. Então, olha só. Quando você retira a sua mão do balde da direita e do balde da esquerda e coloca os dois simultaneamente no balde frio, no balde do meio, né? Que seria a temperatura normal, né? O que você vai ter? A sua mão direita, como ela está vindo do ambiente mais frio ou de menor temperatura, isso a gente vai explicar tudo, tá? Você vai ter a sensação de você estar perdendo calor. Quando você perde calor, você tem a sensação de frio. Lembra? Imagina quando o cara afunda do barco, o barco afunda e você fica lá flutuando sobre a água, você tem um risco de hipotermia, porque você está perdendo calor para o meio externo, porque a temperatura da água ela é inferior da do seu corpo. O fluxo de calor sempre vai do corpo de menor temperatura, de maior temperatura, perdão, para o corpo de menor temperatura, que tem mais para quem tem menos. Então, você vai ver que a mão que está vindo da água quente vai ter a sensação que aquela água está super gelada. E aquela mão que está vindo da água gelada vai ter a sensação que a água está fria. Ou seja, a mesma temperatura da água, você vai ter 2 sensações diferentes. Tá? A gente vai explicar isso a partir de agora. Tá? Vamos lá. Então, quais são os conceitos? Gente, não precisa copiar nada.
O material dessa aula, tanto eu forneço os slides lá no Classroom, tá? É importante vocês depois se inscreverem, tá? Quem não tiver com o link, depois me pede no privado, eu não vou perder tempo agora com isso, porque para dar agilidade à aula. E segundo, forneço também um PDF da apostila, tá? Por aula, tá? Vocês vão ter exatamente esse acompanhamento até o dia da prova. Então, o que a termologia estuda, né? A gente vai estudar os fenômenos relativos à energia térmica. Lembra que energia, a gente estuda lá em mecânica, por isso que eu disse, vou começar termologia, porque a gente vai puxar isso lá para mecânica. Energia térmica, eu vou ter energia mecânica, né? Eu vou ter energia eólica, energia elétrica, certo? É uma forma de energia, tá? Energia é aquilo que você é capaz de produzir um movimento, um trabalho. Esse trabalho, ele pode ser um trabalho mecânico, certo? Eu posso produzir aí o aquecimento, que a gente vai estudar, ou resfriamento, ou a mudança de estado físico. Só com esta definição, eu tenho uma questão que envolve aqui o famoso quimolesa, que é o calor latente, que está relacionado à mudança de estado físico, e o quimacete, que envolve a variação de temperatura. E dentro desse capítulo de aquecimento ou resfriamento, você tem o quê? Sobre a dilatação térmica. Ou seja, em menos de 10 minutos, já tenho aqui mais ou menos um raio-x do que pode aparecer na prova de vocês. Já a termometria é aquele capítulo da termologia que estuda o quê? Os conceitos, as relações entre temperatura. Ou seja, a gente vai estudar as escalas termométricas. Lembrando que este assunto aqui é mais fácil hoje cair na prova de matemática do que na prova de física, tá certo? Por questões de espaço, a prova de matemática, ela tem maior número de questões. Sistema. Lembra que vocês vão aprender o que é um sistema isolado. Então, quando eles vão falar um sistema isolado, é uma região do espaço ou da matéria que vamos isolar do meio externo. Dentro de termologia, o principal sistema isolado que nós utilizamos é o calorímetro, que você vai ter aquela história a soma do calor recebido é igual à soma do calor cedido. É exatamente essa parte que você vai analisar em calorímetro, em calorimetria. Você vai estudar lá em mecânica, o sistema ele é conservativo, ou seja, a energia mecânica ela é conservada. Então, a gente precisa saber o que é sistema. Tá? É como se você isolasse do espaço, é o Big Brother. Você pega um bocado de pessoa e isola do meio externo. Isso é um sistema. Certo? Aí vamos misturar um pouquinho com química. Tá? Química, isso é mais química, tá, gente? O sistema eu posso ser aberto, é quando eu tenho tanto a troca de energia quanto a movimentação de matéria. Ou seja, eu tenho aí um copo aberto. Então, essa água aí, ela pode escapar, né? Ela pode ser aquecida e ela pode evaporar e sair do copo. Então, tanto existe a troca de energia e de matéria. Já a garrafa fechadinha, ela evita a saída de matéria, porque ela está fechada. Tá? Mas ela permite a troca de energia. Certo? Lembrando que por que a Coca-Cola de garrafa é mais gostosa do que a Coca-Cola de garrafa PET? Alguém sabe responder? Por que será? Ou ninguém nunca percebeu que a Coca-Cola de garrafa, de vidro, ela é mais saborosa do que a garrafa de plástico? Dole 1, dole 2, dole 3. Por que será? Porque no processo de fabricação, de vazar a Coca-Cola na garrafa de vidro, ela recebe mais gás. Por quê? Porque pela garrafa de vidro existe mais porosidade para que o gás fuja. Então, para manter a qualidade do produto, é injetado mais gás. Por isso que ela tem um sabor, né? Não é o sabor mesmo, né? Mas como ela tem mais gás, a gente
entende que seja mais gostosa, apesar de não seja boa para a saúde. E o terceiro estado, que é o que a gente estuda, é o sistema isolado. Para a gente aqui em física, eu vou trabalhar com esse estado. Em química, você tem esses dois primeiros estados aí, esses dois sistemas aí, certo? Aí, ó, temperatura. Vou passar rápido porque eu preciso fazer exercício. Temperatura é uma grandeza escalar. Eu já deixei lá um material lá no CLES 1 que fala sobre conceitos fundamentais da física. Aí você vai aprender lá o que é grandeza escalar e grandeza vetorial. Grandeza escalar é aquela grandeza que, para ser compreendida, eu preciso apenas de quê? De um número e de uma unidade, de uma medida. Então, por exemplo, se eu falo que aqui em Recife, eu moro em Recife, a temperatura está a 32 graus. Então, você já percebe que a temperatura está elevada, você já consegue entender a situação que a gente está passando aqui de frio ou calor. Tá certo? Mas temperatura nada mais é do que uma grandeza escalar que mede o quê? O grau de agitação das moléculas. Aquele corpo que ele é agitado, ele possui uma temperatura mais elevada. E aquele outro que tem uma menor vibração, cuja temperatura ela é menor. Então, temperatura está relacionado à agitação das moléculas. Grava isso, porque vai ajudar você quando estudar gás. Por quê? Se lembra aquela forma do PV igual a nRT, a famosa equação de Clapeyron, o por você nunca rezei tanto, quando você vai fazer aquelas transformações gasosas, tá? Saber que quando a temperatura de um gás ele aumenta, se eu mantenho o volume constante, a minha pressão aumenta, porque são grandezas diretamente proporcionais. Então, grava. Quando se falar em temperatura, tem a ver com a agitação das moléculas do corpo. Certo? Grava isso por enquanto isso. Já que como a aula é bem superficial, que é o primeiro capítulo, mas ficando com essa gravando essa informação vai ajudar lá na frente, que eu vou dizer, ó, quando a gente vai ver na aula de gases, não entendeu? Aí eu vou dizer, volta para assistir a primeira aula, porque lá está explicando a base dessa parte. Então, se o capítulo é termometria, nós vamos medir temperatura. Eu já sei que temperatura é o grau de agitação das moléculas. O instrumento que eu uso para medir a temperatura é chamado de termômetro, né? Que eu vou passar um texto para vocês, para vocês lerem sobre aquele termômetro que foi muito difundido nessa época da pandemia, aquele que é usado à distância. Esse que você está na tela é o termômetro clínico, né? Que ele utiliza ali uma substância, que no nosso caso ele é o mercúrio, né? E ele existe uma escala, e a gente vai aprender a determinar esta escala, tá certo? Conceito de calor. O conceito de calor é tão importante que eu digo que calor vai cair na prova, porque existe um capítulo chamado calorimetria, tá? O próximo slide, tá? Com certeza ele vai aparecer. Só não vai aparecer porque não vou apresentar a fórmula agora, mas ele vai cair na prova de vocês, tá? Então, o que é calor? Calor é energia em trânsito. Um calor é uma energia em movimento, que vai de onde para onde? Sempre vai do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. Este é o caminho natural das coisas. O calor, ele vai partir de um corpo de maior temperatura, e aí lembra que temperatura tem a ver com o quê? Com o grau de agitação das moléculas para um corpo cuja a vibração ela é de menor intensidade. Grava isso aí, gente. Isso aí, este slide, tá? Ele será uma questão da prova de vocês. Tá? Primeiro, o calor pode ser transmitido por 3 processos. A condução, que é aquela história de você esquecer a colher dentro da frigideira, e depois de um certo tempo você pega na colher, ela está quente, tá?
E eu digo a você, ó, grava isso. Aí vai ter uma aula disso, tá? Mas grava o seguinte. Quando a gente falar em condução, isto é característica do sólido. Do sólido. Convecção é aquela que é capaz de cair na prova de geografia. Se lembra aquelas brisas marítimas, a brisa terrestre? Ela está aqui, ó. Porque existe a transmissão do calor, mas com a transmissão de matéria. É característica dos fluidos. Dos fluidos. E a irradiação é quando a onda é transmitida por ondas eletromagnéticas. É aquele caso que quando você desliga o forno, mesmo desligado, ele continua emitindo calor. E atenção, existem duas formas de calor. Eu tenho o calor sensível e o calor latente. Nós teremos uma aula só para aprender isso aqui, tá? Isso aqui eu só estou antecipando tanto uma aula para isso aqui, quanto uma aula para esse conceito aqui. Mas hoje é somente para dizer que daqui vai sair uma questão da tua prova. Das 2 ou 3 questões de termologia, tá? Uma vai sair daqui. Só que não é a questão teórica, vai ser uma questão de exercício, que a gente vai ver isso lá no capítulo de calorimetria. Então, o que acontece? O calor sensível é quando o calor, a energia que o corpo recebe é usado para quê? Para alterar a sua temperatura. Ou seja, altera quem? O estado de agitação das moléculas sem alterar o estado físico. Já o calor latente é quando ele absorve ou perde calor e ele usa essa energia para mudar a estrutura do átomo e se tornar a mudança de estado físico. Isso lá em química, você também estuda no capítulo mudança de estado físico, aí você tem a mistura azeotrópica, né? Esses casos aí. Também teremos essa mesma aula desse lado aqui, tá? Equilíbrio térmico, só para finalizando a parte teórica, é quando eu tenho 2 corpos, quando são colocados em contato, vai existir a transferência de calor, que eu já sei agora que é de onde para onde, do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura, até que se atinja o equilíbrio térmico. É aquela sensação que a gente tem, pessoal, que quando a gente vai tomar um banho de piscina e a água ela está gelada. Aí você entra, tem aquele choque térmico, mas com o passar do tempo, o nosso corpo ele se adequa à temperatura do corpo, à temperatura da água. Chega a um equilíbrio térmico, ou seja, existe uma mesma temperatura que não permita mais o fluxo de calor. Veja que eu estou colocando a palavra fluxo de calor. E fluxo, pode anotar aí, gente. Anote em algum canto, na parede do quarto, aonde for. Fluxo vai cair na prova. Mas quando se fala em fluxo, tá? Fluxo, eu tenho 4 tipos de fluxos. O primeiro fluxo, que a gente aprende lá desde do ensino médio, do ensino fundamental, é a nossa vazão. O fluxo de água. Fatalmente cai naquelas questões de matemática, de regra de 3. Olha, uma torneira a uma vazão de tantos metros, tantos litros por segundo, enche um tanque em tantos dias. Pronto, é uma questão de fluxo. Mas cai mais na parte lá de matemática. Eu tenho aqui o fluxo térmico, muito importante em prova. É campeão de cair em prova. Fluxo térmico. Segundo fluxo aqui, que é muito importante também, que cai muito, que aí o pessoal termina escorregando, é o fluxo magnético. É o que dá origem à corrente elétrica induzida. Mas é outro capítulo lá em magnetismo. Mas já estou dizendo hoje que uma questão de fluxo vai aparecer. E o último fluxo, esse é o mais difícil de cair em prova, tá? É o fluxo elétrico. Então, nesta ordem aqui, é onde tem a maior possibilidade de aparecer na prova, tá certo? Vazão, potência térmica, fluxo magnético e o fluxo elétrico. Tá aí
para vocês, já dito hoje, às 4h31, tá? Que vai cair uma questão desse acha aí, certo? Aí vamos aprender a lei zero da termodinâmica, porque termodinâmica é a terceira questão de termologia na prova. Termodinâmica ou cai a parte de máquinas térmicas, ciclo de Carnot, que é um caso especial das máquinas térmicas, né? Ou a parte de gases, as transformações gasosas, tá certo? Aquela questão de gráfico, né? Que você vai calcular o trabalho, a energia e a energia interna, tá certo? Eu disse a você que a termologia são cobradas em média até 3 questões. Uma de calorimetria, uma de gás e uma de máquina térmica. Tá bom? Aí vamos lá. Aí a equação termométrica, né? Temos aí uma equação duplo integral. Claro que aí para você medir qualquer relação entre uma substância termométrica e uma propriedade termométrica. Eu fiz questão de colocar no slide porque eu não encontro isso em muitos livros. Certo? Essa diferença. Então, substância termométrica é aquela substância que, pelo menos uma de suas propriedades, ela varia de forma mensurável. O que é mensurar? É conseguir medir. Então, no caso do termômetro, eu consigo medir a altura, a variação de alguma propriedade. E a propriedade física, a propriedade termométrica, é a propriedade física da substância termométrica, que a gente acabou de ver na tabela anterior, que varia de forma mensurável, com a temperatura que é usada para medir, tá? Então é só, né? Aí vai ser quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha. É só para ficar registrado essa informação. Mas para medir, pessoal, só mais 5 minutinhos a gente consegue chegar em exercício, se Deus quiser permitir. Como eu consigo para determinar essa escala? O material que eu vi para vocês, a apostila, ela é mais completo, tá? Aqui eu só estou dando um resumo para poder fazer exercício por causa do tempo. Eu preciso ter 2 pontos fixos. São pontos que eu consigo reproduzir de uma forma fácil de ser obtido. Então, eu tenho o ponto de gelo, que também é chamado de ponto de fusão, que é a temperatura do gelo para derreter e virar água a uma pressão normal, ou seja, 1 atm é de 0 graus Celsius. Tá? E o ponto de água em ebulição, ou ponto de vapor, que é onde a água consegue ferver, e seja ao nível do mar, essa temperatura correspondente a 100 graus Celsius. Tá? E aí, mediante isso aqui, ó, eu consigo traçar uma relação entre as 3 escalas mais conhecidas. Na apostila, eu faço um breve resumo de cada escala. Eu não vou perder tempo agora, tá? Mas, se por acaso alguém tiver dificuldade, pode entrar em contato comigo através do Zap, né? Ou por e-mail, certo? Sinal de fumaça, qualquer coisa, eu tento ajudar da melhor possível. Então, fórmula de hoje, eu tenho essa relação entre as escalas. Mas como é que eu chego nesta relação? Usando o conceito de interpolação. O que é interpolação? Interpolação é quando você tem 2 valores extremos, no caso aqui 0 e 100, 273, 373, e você quer descobrir um valor intermediário. Aí vou fazer até aqui, ó. Vou fazer até aqui, ó. Para chegar aqui, nessa continha aqui. O que é que eu faço? Aqui em cima eu coloco o valor que você quer descobrir, quem é TC, menos o valor inferior, que no caso aqui é 0, sobre... Peraí, Ricardo tá chegando aí. Boa tarde, Ricardo. Sobre... Aqui seria quem? O limite superior, que seria 100. Espera que tem um cabo aqui do mouse, está em cima. 100 menos o limite inferior 0. Mesma coisa aqui, acompanha o raciocínio. TK menos o limite inferior, TK menos, aqui é TK, então é 273. E aqui em cima, o limite superior menos o limite inferior,
373 menos 273. Se você fizer essa continha, vai ficar TC sobre 100 igual a TK menos 273 também sobre 100. Se você cancelar 100 com 100, o que é que eu tenho? TC igual a TK, ó, TC igual a TK menos 273. Porque 5 aqui, ó, cancela com 5 aqui. Tá? Então, esta fórmula, eu peço que é interessante decorar? Não, é mais importante entender a interpolação do que decorar a fórmula. Se é para decorar uma fórmula, decora essa. Tá? A fórmula que mede a variação de temperatura. Eu tenho uma fórmula que calcula a conversão. No próprio celular de vocês, deve ter algum aplicativo que converte temperatura na escala Celsius para a escala Fahrenheit. Certo? É nada mais de um aplicativo que ele coloca esta fórmula. E aí você coloca na célula o valor da temperatura TC e ele faz a conversão para a temperatura ou na escala Fahrenheit, que é aquela escala que é trabalhada no hemisfério norte, a nossa temperatura Celsius aqui embaixo, né, nessa parte do hemisfério sul, e a TK, que é a temperatura na escala Kelvin, que é a nossa escala absoluta. Lembrando, na apostila vai ter uma partezinha falando da TC, da TK e da TF, inclusive falando sobre o que chama de zero absoluto, né? Tá percebendo que na escala Kelvin não tem um grau, né? Porque é uma escala, né, absoluta, né? É a escala que ela é no sistema internacional, a unidade é dada nessa escala. Lá em ciclo de Carnot, na questão da prova, sempre é dada a temperatura da fonte fria e da fonte quente em escala Celsius. E você precisa usar na escala Fahrenheit. Olha aí onde usa a escala termométrica. Lá em máquina térmica, no ciclo de Carnot, quando ele pedir para você calcular o rendimento da máquina de Carnot, usando aquela formazinha do N igual a 1 menos alguma coisa, ele vai dar a temperatura em escala Celsius, mas você precisa transformar para a escala Kelvin. É aí a única chance de ter isso cair em prova. É dentro de outra questão. Tá certo? Vamos trabalhar? Temos aí 20 minutos para fazer exercício. Vamos lá, gente. E lá o seguinte, ó. Construiu-se um termômetro X com ponto de fusão do gelo a 0 grau X e ponto de ebulição da água a 20 graus X. Alguém pode, professor, que escala X é essa? Porque o senhor falou escala Celsius, escala Fahrenheit, escala Kelvin. Beleza. Massa. Então, aquela fórmula, quem decorou somente a fórmula, essa questão ele não faz. Porque naquela fórmula não tem para a escala X. Só tem para a escala qual? Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Então, aquele aluno que só fez decorar a fórmula de conversão e deu azar da prova não cobrar exatamente aquelas 3 escalas fundamentais, não vai conseguir fazer a questão. Como é que a gente faz? Vamos lá. Primeira coisa. Quais foram os dados? Eu tenho que a temperatura, né, é de 300 Kelvin. Né? 300 Kelvin. Tá aqui, ó. 300 Kelvin. A temperatura de gelo, que é aquele primeiro ponto fixo, lembra que a gente viu? Primeiro PF, o ponto fixo é 0 grau X, que é o ponto de gelo. O segundo é o ponto, a temperatura de vapor é igual a 20 graus X. Então, pessoal, então, vamos montar a escala Celsius e a escala X. Na escala Celsius, o 0 grau Celsius corresponde a 0 grau X. O 100 graus Celsius corresponde a 20 graus X. Então, a temperatura TC, ou seja, a temperatura na escala Celsius, ela vai corresponder a quanto na escala X? Vou aplicar interpolação. Então, ó, isto aqui menos isso, tá aqui em cima, sobre isto aqui menos isso. Pro lado de cá. Aí tá feito aqui, né? Esse menos esse e esse menos esse.
Só para manter a ordem, né? TC menos 0, TX menos 0. Essa ordem não interessa. O importante é que você mantenha o padrão. E o de cima menos o de baixo está para o de cima menos o de baixo da outra relação. O que é que eu tenho aqui? Esse zero aqui não importa mais nada, fica somente 100 sobre 20. 100 sobre 20, né? E da outra equação, o que é que eu tenho? TC é igual a TK menos 273. Esta relação você conhece. Porque é dentro daquela outra relação. Então, você tem um sisteminha com duas variáveis. Só que daqui, ó, se eu cortar 100 com 20, eu vou ter que TC igual a 5 TX. Gente, sempre esta questão, por isso que eu digo, essa questão é mais fácil que a em matéria, por quê? Porque você tem a interpolação e depois tem o quê? A resolução de um sisteminha de duas equações. Então, não tem questão mais com cara de matemática do que essa. Porque você tem um sistema de equações e tem uma propriedade da matemática que é a interpolação, que é aquela proporção de Tales, que aprende lá na geometria, que vem para cá. Tá? Mas para não ir lá na geometria, para eu falar, peraí, o senhor está se metendo já na geometria? Não. Aqui eu tenho dentro da interpolação. Então, como é que eu vou responder esse sistema de equações? Do jeito que você souber. Então, aqui eu posso fazer o quê? Eu posso, ó, substituir, né? Substituir aqui, ó, no lugar de TC, eu sei que TC vale 5 TF. E de onde é que vem aqui, né? Quanto vale TK? TK vale 300. TK vale, ó, esse TK aqui, ó, vale 300. 300 menos 273 é exatamente igual a 27. O TK foi dado aqui. Tá bom? Então, substituindo uma na outra, eu tenho 5TX igual a 27. TX vai ser 27. O 5 aqui ele vai passar dividindo. O 27 dividido por 5 vai ser igual a 5,4 graus X. Gente, para nível do Enem, para escala termométrica, tá? Envolvendo escala, é a questão mais difícil que pode aparecer em prova, para nível de Enem. Tá certo? Esta questão aqui que eu fiz para vocês, ela é uma questão aqui do meu estado, que é cobrada para a universidade pública aqui, que ela realiza uma prova. Os alunos do primeiro ano, os alunos do segundo ano, ou seja, esta prova é específica para o segundo ano, porque termologia é vista no segundo ano. Tá certo? Então, por isso que é uma prova, uma questão um pouco mais elevada do que no Enem. Por quê? Porque o assunto que o aluno estuda é bem menor. Ele só estuda o quê? Termologia e óptica e ondas. Ele não estuda o programa todo. Então, como são menos questões, é a questão um pouco mais complexa, tá certo? Não é aquela questão só, passa na escala Celsius para a escala Fahrenheit. Não. Pode cair? Pode, mas é melhor fazer uma questão que você consiga abranger. Pessoal, ficou alguma dúvida na questão? Não tem problema. Assiste de novo a gravação, ainda vai fazer mais duas questões. Assiste novamente a gravação, tá? Não entendeu? Entre em contato comigo, professor. Não tem jeito, eu estou enferrujado, não lembro como você conseguiu chegar nesta resposta. A gente vai construir junto. Agora vai depender do interesse e da necessidade de cada um, tá certo? Porque eu sei que nem todo mundo aqui é fã de física. Tem um pessoal de humanas, né, que tem uma certa rejeição à física, né? Quer ver, mas não quer ver o professor de física na frente, tá certo? E aí, cada aluno é um aluno. Questão 2. É o seguinte. Foram mergulhados no mesmo líquido 2 termômetros, um na escala Celsius e outro na escala Fahrenheit. Opa, dessa vez beleza. As duas escalas eu conheço. Mas ele fala, a leitura na escala Fahrenheit supera a escala Celsius em 100 unidades. Ou seja, a temperatura na escala Fahrenheit é igual à temperatura na escala Celsius mais 100. O aluno precisa tirar essa relação daqui. Porque a relação entre escala Celsius e escala Fahrenheit, o aluno sabe daquela fórmula.
Mas precisa saber o quê? A segunda equação. Lembra que eu falei para vocês? Quando escala vai cair na prova de física, é poder ou usando o conceito de variação térmica ou resolvendo através de sistema de equações. Então, se é um sistema de equações, eu preciso de duas equações. Uma é a conversão e a segunda é a relação, onde diz que uma temperatura é igual a outra, mais 100. É exatamente o que você precisa. Então, vamos imaginar que a primeira relação eu já consegui entender, que a temperatura na escala Fahrenheit supera a escala Celsius em 100 unidades. Aqui é a minha equação 1. Como é que eu chego na segunda equação? Se você decorou aquela formulazinha, pode usar direto. Se você não decorou, não tem problema. Eu vou fazer a demonstração para quê? Para fixar exatamente como é que eu chego para fazer qualquer escala. Então, o que eu tenho que partir? Dos pontos fixos. Quais são os dois pontos fixos? O ponto de gelo e o ponto de ebulição. Para a temperatura Celsius, aí sim vai ter que decorar, gente, tá? A temperatura de difusão do gelo é 0 grau. Na escala Fahrenheit, são 32 graus. Já na escala, o ponto superior, eu tenho o quê? 100 graus e 212. Eu quero saber a escala Celsius para a escala Fahrenheit. Se eu fizer aquele esqueminha de novo, TC menos 0, TF menos isso, 100 0, 212 menos 12, 32, eu vou chegar nessa expressão que o aluno decora. Se eu trabalhar as duas, eu vou chegar nessas duas expressões. Como é que eu vou responder isso? Vou jogar o volume em uma na outra e calcular o que se pede. Simplificando aqui em cima, vou encontrar 5 nonos. Aí eu posso trabalhar aqui, vou calcular a relação que TF, pego esse pedaço aqui e jogo para o outro lado. Fica TC igual a 5 nonos de TF menos 32. E aí eu posso o quê? Substituir uma na outra. E aí eu vou encontrar 5 nonos TF menos 32 mais 100. Se eu eliminar os parênteses, multiplicando aqui pela propriedade do chuveirinho, né, e jogando TF para o primeiro membro, tá, eu vou encontrar que TF vai ser igual a 740 sobre 4, que é igual a 185 Fahrenheit. Certo? Mas a base qual é? Sempre obter o sistema de equações. Por isso que eu digo, isto é mais fácil cair na prova de matemática com a cara de física do que puramente na prova de física, tá bom? E, ó, vou deixar aí, né, como questão para casa, a questão número 3, tá? Que é exatamente que envolve a variação de temperatura. Se você pegar essas 3 questões, tá? Se você chegar em qualquer plantão de final de ano e o professor, quando vai revisar termometria, ele responde 3 questões. E são exatamente esses tipos de questões que ele precisa responder para varrer esse assunto aqui. Certo? Dentro de termometria, certo? Dentro de termometria, deixa eu ver se tem mais alguma coisa, ou só isso mesmo. Pronto. É isto que a gente tem de entender. Próxima aulinha. Daniel chegou agora, pro Amém. Chegou pro Amém. Na próxima aula, né, que vai acontecer dia 14, certo? Na próxima terça-feira, nesse mesmo. Tá? Daniel, bicho, eu estou fechando a aula, mas a aula está gravada, eu de caminho, tá certo? O link da gravação, não sapeia não, tá? Porque tem tanto, eu falei sobre o Classroom, tá? Para você pegar todo o material da aula, apostila, a gravação, exercício, vai estar tudo lá bonitinho, tá? Aí acontece, na próxima terça-feira, às 4 horas, mesmo horário, nós vamos ver dilatação térmica, certo? É onde vai ter. É um assunto que cai muito? Não. Mas a parte de dilatação térmica, para Enem, precisa saber sobre dilatação dos líquidos. Comportamento anômalo da água é o que mais aparece na prova. Ou
a questão da lâmina bimetálica, ou a questão sobre o congelamento dos lagos. Então, na parte teórica, o mais importante são esses 3 tópicos, tá? Mas tem a parte da dilatação normal. Como não está como um grande concorrente para cair em prova, tá? Mas está no programa e a gente vê. Mas a parte teórica é forte. Comportamento anômalo da água é muito forte para cair em prova. O congelamento dos lagos é muito forte para cair em prova. E a lâmina bimetálica é muito forte para cair em prova. Então, dilatação térmica é mais fácil cair uma questão teórica do que uma questão de exercício, porque a matemática é um pouco mais complicada, porque envolve muita potência 10, número fracionado, número decimal. Então, a matemática ela não é muito acessível, mas a parte de teoria, ela é bem mais cobrada em qualquer vestibular que a gente tenha. Beleza? Então, gente, fica combinado assim. Essa aula, o link, eu vou adicionar lá no meu canal do YouTube e vocês vão receber o link através do Classroom. Por isso que é importante. Deixa eu ver se eu ainda estou com o link do Classroom aqui para botar aqui, ó. Daniel chegou depois, eu estou aqui ainda, ó, Daniel. Pronto, esse é o link, tá? Aí lá vai ter várias sessões para você ter acesso a todas as informações. Deixa eu até fazer o seguinte, peraí, calma. Já que eu estou aqui com vocês, deixa eu compartilhar com vocês aqui como é que tá lá. Porque para quem não entrou ainda, deixa eu só rapidinho. Só compartilhar com vocês apenas 1 minuto aqui. Para a gente fechar aqui. Dar uma janela, pronto, aqui. Ó, a nossa salinha é exatamente essa, tá? Lá, só um minuto para chegar para vocês, ó. A nossa salinha é essa aqui, tá? O nosso link na nossa aula vai ser sempre esse, tá? No mural, tá? Mas essas primeiras aulas, como eu não sei quem é quem, eu estou jogando, né, aleatório para saber quem tem necessidade em física. As atividades estão aqui, ó. Eu vou ter uma aba para eu ver a apostila, que são os capítulos. Assim que acabar a aula, eu coloquei o slide. Aqui vai ter uma lista de exercício. Aqui vai ter o link da aula gravada. Aqui tem umas musiquinhas para facilitar a memorização das fórmulas de física, tá certo? E aqui vai ficar os simulados, que aí eu pretendo fazer um simulado por mês, tá? Para a gente acompanhar como é que está o avanço de cada um. Beleza? Então, galera, hoje, o que a gente tinha para a gente analisar era isso aí. A gente fica aguardando vocês até a próxima semana, tá? Um abraço aí para todo mundo. Licença, aí acabou?